A Fazenda São Bernardino, localizada em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, é um importante patrimônio histórico do Brasil. Construída no século XIX, a fazenda desempenhou um papel significativo na economia agrícola da região e é um exemplo notável da arquitetura neoclássica. A fazenda foi idealizada por Bernardino José de Souza e Melo, um influente proprietário rural de origem portuguesa. Entre 1861 e 1862, ele adquiriu diversas propriedades, incluindo o sítio Cachimbau e o sítio Bananal, consolidando as terras que formariam a Fazenda São Bernardino. A construção da sede teve início em 1862 e foi concluída em 1875, conforme inscrição na fachada principal da Casa Grande. A arquitetura neoclássica da sede destacava-se por sua imponência e detalhes refinados, como forros de estuque, vitrais coloridos e escadaria com grades folheadas em cobre. O conjunto incluía engenhos, senzalas, cavalariças e garagem para carruagens. As paredes externas eram pintadas de amarelo creme, com portas e janelas em verde escuro. A Fazenda São Bernardino era servida pela extinta estrada de ferro Rio Douro, que facilitava o escoamento da produção agrícola. A fazenda produzia café, açúcar, aguardente e farinha de mandioca, além de extrair madeira e exportar carvão. Durante o século XIX, a fazenda foi uma das mais prósperas da região, contribuindo significativamente para a economia local. Em 1917, a fazenda foi adquirida pelos sócios João Julião e Giacomo Gavazzi, que introduziram a citricultura na região. No entanto, essas mudanças descaracterizaram a propriedade original. A fazenda entrou em decadência, com saques e deterioração ao longo dos anos. Em 1976, foi desapropriada com o objetivo de criar um parque de múltiplo uso, mas o projeto não avançou. Em 1983, um incêndio criminoso destruiu grande parte da sede e das construções adjacentes, levando ao abandono do local. Reconhecendo seu valor histórico e arquitetônico, a Fazenda São Bernardino foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, em 1951. O tombamento visava preservar o patrimônio cultural e arquitetônico da região. Apesar disso, a fazenda sofreu com saques e deterioração ao longo dos anos. Em 2017, a Justiça concedeu a posse da fazenda ao município de Nova Iguaçu, que iniciou o processo de revitalização do local, começando pelo cercamento da área. O projeto de revitalização prevê a reconstrução de toda a estrutura física da fazenda, seguindo os conceitos arquitetônicos da época, com o objetivo de transformar o local em um espaço multiuso para atividades culturais e artísticas. Atualmente, as ruínas da Fazenda São Bernardino ainda podem ser visitadas na Estrada Zumbi dos Palmares, em Nova Iguaçu. Apesar do estado de abandono, o local continua sendo um importante símbolo da história da região e do Brasil. Esforços estão sendo feitos para restaurar e preservar esse patrimônio. Em 2022, o IPAM anunciou a restauração de 2 prédios da fazenda: o antigo armazém e o imóvel que abrigava a senzala. As obras contam com investimentos da ordem de $1,5 milhão do poder municipal. As intervenções prometem recuperar um dos principais monumentos de Nova Iguaçu, transformando o local em um espaço de convivência para a população da Baixada Fluminense. Principais proprietários da Fazenda São Bernardino I. Bernardino José de Souza e Melo, 1861-1917. A fazenda foi fundada por Bernardino José de Souza e Melo, um influente proprietário rural de origem portuguesa. Entre 1861 e 1862, ele adquiriu diversas propriedades, incluindo o sítio Cachimbau e o sítio Bananal, consolidando as terras que formariam a Fazenda São Bernardino. A construção da sede teve início em 1862 e foi concluída em 1875. Durante sua gestão, a fazenda prosperou na produção de café, açúcar, aguardente, farinha de mandioca, além da extração de madeira e exportação de carvão. Diz João, Julião e Giacomo Gavazzi,
1917 e 1976. Em 1917, os sócios João Julião e Giacomo Gavazzi adquiriram a fazenda dos herdeiros de Bernardino. Eles implementaram atividades agrícolas, como a citricultura, o que resultou em desmatamentos e alterações significativas na propriedade. Segundo relatos do historiador Valdique Pereira, os novos proprietários não residiram no casarão e utilizaram o espaço para fins comerciais, promovendo cortes nas florestas existentes e abrindo estradas para a passagem de caminhões de lenha, o que prejudicou as estruturas originais da fazenda. Além disso, há registros de que os Gavazzi saquearam e venderam diversos itens do casarão, contribuindo para sua decadência. Em 1976, a fazenda foi desapropriada pelo então prefeito João Batista Barreto Lubanco, com o objetivo de criar um parque de múltiplo uso. No entanto, o projeto não avançou e a fazenda entrou em estado de abandono. Em 1983, um incêndio criminoso destruiu grande parte da sede e das construções adjacentes. Desde então, a propriedade permanece em ruínas, embora haja esforços recentes para sua revitalização. Lendas e relatos sobrenaturais à fazenda. São Bernardino é cercada por diversas lendas e relatos de eventos sobrenaturais, que contribuem para o seu fascínio e mistério. Aparições e sons misteriosos visitantes e moradores da região relatam ter ouvido sons inexplicáveis, como passos, vozes e gritos vindos das ruínas da fazenda, especialmente durante a noite. Alguns afirmam ter visto figuras fantasmagóricas nas janelas e corredores do antigo casarão. Lendas locais. Há histórias sobre a presença de espíritos de antigos escravizados que teriam sofrido maus tratos na fazenda. Segundo essas lendas, suas almas ainda vagariam pelo local, buscando justiça ou descanso eterno. Explorações paranormais à fazenda atraiu a atenção de entusiastas do paranormal e exploradores urbanos que realizaram investigações no local. Alguns desses exploradores afirmam ter captado imagens e sons inexplicáveis durante suas visitas, reforçando as lendas sobre a presença de entidades sobrenaturais na propriedade. A combinação de sua rica história, o estado de abandono e os relatos de atividades paranormais fazem da Fazenda São Bernardino um local de grande interesse para historiadores, curiosos e entusiastas do sobrenatural. Inicialmente, o acesso à fazenda era feito por estradas de terra e carreteiras utilizadas por carroças e tropas de mulas. Essas vias conectavam a propriedade a outras localidades da região, facilitando o transporte de produtos agrícolas e o deslocamento de pessoas. Estrada de Ferro Rio Douro com o avanço da infraestrutura de transporte, a Fazenda São Bernardino passou a ser servida pela Estrada de Ferro Rio Douro, que possuía uma estação com o nome da fazenda. Essa ferrovia foi fundamental para o escoamento da produção agrícola da propriedade, como café, açúcar, aguardente e farinha de mandioca, além de produtos como madeira e carvão. A presença da estação ferroviária facilitava o transporte de mercadorias até o porto do Rio de Janeiro, conectando a fazenda aos principais mercados consumidores. Estrada Real do Comércio. Além disso, a região era cortada pela Estrada Real do Comércio, uma antiga via construída no século XIX, para melhorar o trajeto das tropas de mulas entre o porto do Rio de Janeiro e as regiões de Minas Gerais e Goiás. Essa estrada passava pela atual Reserva Biológica Federal do Tinguá, próxima à fazenda, e era utilizada para o transporte de produtos agrícolas e minerais. Essas rotas de acesso foram essenciais para o desenvolvimento econômico da fazenda São Bernardino, permitindo a integração da propriedade aos principais circuitos comerciais da época.